Glória ao teu nome, Senhor. Bom dia a todos nesta manhã. Penso eu que é Good Morning. Good Morning. Está muito internacional. Good morning. Bom dia. Em romeno não sei como é que é, mas... Bună dimineața. Como é que é? Bună dimineața. É mais ou menos isso. Estou lá. Que nós estamos a tornar muito internacionais, e como internacionais nós estamos a tornar, temos que começar a aprender mais línguas. Mais uma vez, muito bom dia. Nesta manhã nós estamos na casa do Senhor. Bom dia a quem nos está a ver, bom dia a quem nos está a seguir também. A palavra de Deus diz que este é o dia que fez o Senhor, para nós nos regozijarmos. Eu hoje, como nós temos connosco um convidado que não fala português, que nós vamos ter a tradução, eu hoje vou tentar falar um pouco mais devagar, ok? Para quê? Para que possa também haver a tradução e todos possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar hoje, ok? Bom dia, querida diretora de missões, Gabriela. É uma honra para mim ver sempre a minha querida irmã, porque grandes coisas o Senhor está a preparar. E posso dizer que essas coisas vão trazer muita surpresa à sua vida. Hoje começa já assim, está bem? Não se importa. Grandes coisas o Senhor tem preparado e grandes coisas o Senhor está a começar a revelar. Portanto, menina Gabriela, há um tempo novo, diferente, que vai começar a acontecer na sua vida. Muito, muito, muito em breve. Eu quando digo muito em breve, é muito em breve mesmo. Ok? E eu tenho estado a trazer alguma revelação e antes de eu ir, vou falar com a minha amiga. E vamos conversar. Amém? Também para... Já me fugiu a palavra daqui. Não, está aqui. Vou só pedir para me acenderem a luz. Faz favor que eu hoje estou a ver um bocadinho mal. Jéssica, podes acender a luz? Só um bocadinho. Só esta aqui. Ok? Muito bem. Assim já consigo ver. Muito bem. Mais uma vez, então, muito bom dia. Nós vamos começar, então, com uma palavra que eu quero deixar nesta manhã. Antes de entrarmos depois no louvor, na adoração, porque hoje é o dia que fez o Senhor. E o Senhor hoje tem uma palavra muito específica para cada um de nós. Ok? É isso mesmo. Obrigado pelo sinal. O Senhor tem uma palavra muito específica para nós. Uma palavra que vem de encontro ao nosso coração, porque é uma palavra que veio diretamente do céu para cada um de nós. Ok? Can you translate? Translate? No. I speak with Lídia. Lídia, eu vou falar mais devagar para tu traduzires. É importante. Ok? Então a palavra do Senhor diz em Ezequiel. Ezequiel é o meu livro preferido. Ezequiel é o livro profético, é o livro é o meu livro preferido da Bíblia. E no capítulo 12, no versículo 20, no capítulo 12, assim é que é, a partir do versículo 21, diz o seguinte, irmã Donzília: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a promessa. Esta é a palavra que o Senhor está a trazer. Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Versículo 23. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor. Ok? Farei cessar este provérbio e já não se servirão dele em Israel, mas diz-lhes: os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia, irmã Gabriela, está próximo. Porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Versículo 25. Porque eu, Senhor, falarei, irmã Donzília, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Porque em vossos dias, ó casa de Israel, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus.
versículo 26. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que tem este é para muitos dias. E ele profetiza de tempos que estão muito longe. E assim diz o Senhor para nós, nesta manhã, neste lugar. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras. Nenhuma palavra ficará para trás, nenhuma palavra daquilo que foi ministrado neste lugar e tem sido ministrado neste lugar ficará para trás. Nenhuma profecia ficará para trás, nenhuma palavra profética que foi falada neste lugar e tem sido falada ficará para trás. Não será retardada nenhuma das minhas palavras. E a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Todas as palavras têm sido faladas neste lugar. Todas as palavras têm sido profetizadas, têm sido declaradas. Nenhuma vai ficar para trás. Todas vão acontecer. E aquilo que o Senhor está a dizer é que não vai tardar muito tempo, são palavras que vão acontecer a partir de já, deste momento. O Senhor não tem pressa de fazer acontecer as coisas. O tempo do Senhor é o tempo do Senhor. O que o Senhor quer é que nós aceleremos os nossos processos para que a Sua palavra se cumpra neste lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Paizinho querido, nesta manhã nós estamos gratos pela Tua presença. Nós estamos gratos porque Tu és um Deus vivo, um Deus real, um Deus verdadeiro e estamos aqui neste lugar para cumprir o Teu propósito. Um propósito estabelecido para todo o momento, um propósito estabelecido para todas as vidas que estão neste lugar, um propósito estabelecido para avançarmos em nós e no nosso propósito. Senhor, que esta manhã, ó Deus, Tu possas vir, ó Deus, sobre este lugar. Baixa com o Teu poder, ó Deus, sobre este lugar. Ó Deus, ansiamos pela Tua presença. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Consagramos este lugar. Consagramos cada homem, cada mulher, cada elemento, cada coisa que está neste lugar, Senhor. Para que Tu, Espírito Santo, te sintas em paz e em harmonia. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Vamos agora louvar ao Senhor e vamos levar a nossa voz em adoração, porque nós estamos neste lugar precisamente para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Não é para nos adorar a nós, nem para louvarmos aquilo que nós somos. Amém? Meninas. Eu vou saber já, bem-vindos a mais um ponto aqui no Life Ministry. Eu até falaria inglês, mas não. Eu sei que não é ela pode ter sido e eu, assim, na vontade de começar com uma música agora de animal, com esta audição, eu acho que está um comigo, mas não sei se vocês já estão a sentir. Mas eu queria pedir que vocês colocassem de pé. E vamos começar assim com um hino animado. E eu estou feliz e animada hoje. Estou mais do que normal, não sei o que aconteceu. Esta música não tem coreografia, mas eu queria que vocês inventassem. Não fiquem parados no lugar disso. Não é para mim, é para Deus. E até fica mais bonitinho vocês fazerem assim uma dancinha que a nossa irmã já está a frente da câmera. Se ela fizer assim com o braço, olha, não se preocupem, está bem? Digam ao irmão do vosso lado, olha, desculpa lá, se o baixo com o braço é para o Senhor. Mas não fiquem parados no lugar, está bem? Aleluia! Hallelujah.
salgam, vocês estão assim para as pessoas, mas façam qualquer coisa, não batam sem palmas, tá? Vamos tentar, vamos repetir outra vez. Então, assim, aleluia. Sentar
daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Eu não queria, mas eu vou-me atrever a chamar aqui a nossa irmã Lúcia, que ela tem testemunhos poderosos na vida dela, o que tem acontecido. E nós vamos ouvir testemunhos. Um testemunho aqui da nossa irmã, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Tem-a feito prosperar, tem feito caminhar em vitória, ainda que muitas vezes, irmã, está em frente àquela. Ainda que muitas vezes seja difícil, mas a nossa irmã tem um testemunho poderoso para contar. E agora vai dizer que não sei. Tem muito, conta uma irmã. É para nos alegrar, para trazer, para exercitar a nossa fé. Irmã? Paz do Senhor a todos. Me levou assim. Nem sabia que ia vai chamar. Eu também não. Pensei que eu sabia lá que vai chamar. Mas enfim. Eu tenho muitos testemunhos que Deus fez na minha vida, mas qual foi para mim mais que acho que nunca vai esquecer nem a minha família nem eu, foi que Deus tratou de mim e não tem palavra de agradecimento porque Ele fez por mim. Eu tive 6 anéis da coluna fora do sítio e tinha um coxo moído. O médico falou mesmo para a minha filha Gabriela que não vai ser possível para eu ficar boa. E se calhar vou chegar numa cadeira de rodas, mas Deus fez a vontade dele e agora tem só uma hérnia. Dos 6 fiquei só com uma, mas graças a Deus que eu estou bem, porque eu na altura não estava a trabalhar e eu só pensava em trabalhar. E depois eu comecei a trabalhar, fiquei efetiva. Mesmo que agora estou em casa, mas agradeço a Deus por tudo que Ele está a fazer na minha vida. Graças a Deus. Então quer dizer que a irmã tinha 6 vértebras deslocadas. Sim. E pelo poder de Deus, ao ser a oração de poder, trouxe cura à sua vida. E agora está num processo de restituição, é isso? 12 anos com 12 anos? Sim. Amém. Glória a Deus. Então esta manhã é manhã de regozijo. Vamos agradecer a Deus com uma salva de palmas compradas. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado. Amém. Não podíamos, vai ser mais testemunho. Mas a verdade é esta. É que hoje é dia de celebração. Estamos a celebrar e agora vamos adorar ao Senhor. É isso, Jéssica? Amém? Pastora Paula, vamos adorar ao Senhor? E nós vamos adorar ao Senhor com que cântico? Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Amém? Então vamos adorar ao Senhor. Amém? Quem está aí em casa, prepare-se agora para este clima de adoração também. Este é o tempo em que nós vamos nos retirar para adorar ao Senhor. Amém? Coisa tão linda. Amém. Eu ainda acho que está um clima assim bem animado. E nós vamos agora adorar. Que é, vamos dizer que o Senhor é grande. Então eu queria pedir que vocês fechassem os vossos olhos. E que vocês começassem a enaltecer o nome de Deus. Grande, santo, lindo, rei dos reis. Palavras assim, quem quiser falar em inglês pode falar, mas é só para criar o seu clima, que é para não quebrar tanto. Amém. Aleluia. E que
a vitória E que nos ajuda contra o inimigo. E é por isso Por isso diante de Deus nós queremos Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. e agradecer-te Por toda em nossas vidas confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Essa é a vez que nós queremos o teu nome agradecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas confiamos em teu infinito amor. Confiança em ti, Senhor, no teu infinito amor, Pai. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, céu e céu. Tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno Aleluia. sobre toda a terra e céu. Aleluia, Pai, nesta manhã, Deus. Ó Deus, nós levantamos a nossa voz e dizemos isto mesmo, Senhor. Tu és o Deus eterno. Tu és o Deus que te moves de eternidade a eternidade. Tu és um Deus que te moves de glória em glória. Tu és um Deus que te manifestas na grandeza, Senhor, de todas as coisas que é perceptível para nós, Senhor. Obrigado, Pai, porque és tu que te moves em nós, Senhor. Deus, nesta manhã, nós consagramos a nossa vida a Ti, Pai. Nesta manhã, nós derramamos a nossa vida diante de Ti, Senhor. Nesta manhã, nós dizemos que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Que tudo aquilo que saia do nosso ser seja em adoração, Pai. Que tudo aquilo, ó Deus, que perdoa-nos, Senhor, tudo aquilo que nós fazemos, mas que contamina, Senhor. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que nós fazemos, mas que é profano à Tua santidade, Senhor. Eis-nos aqui nesta manhã, Pai. Tu és grande, Senhor. Tua palavra diz que Tu és grande e a Tua misericórdia ela dura para sempre, Senhor. A Tua palavra diz ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, Tu estás connosco, Senhor. Ainda que estejamos em abundância, Senhor, Tu estás connosco, Pai. Tu acompanhaste, ó Deus, o Teu filho Abraão, Senhor, em abundância, em abastança. Tu fizeste prosperar, Senhor. Tu fizeste prosperar o profeta, Senhor, que foi ter com aquela viúva. Tu fizeste prosperar, ó Deus, Davi, quando estava naquele vale. Tu fizeste prosperar a tantos, Senhor. Tu fizeste prosperar a Ruth, quando ela estava numa terra de fome. Tudo porque eles fizeram um voto diante de Ti, Pai. E nesta manhã nós fazemos um voto diante de Ti. Toma, Senhor, a nossa vida em adoração, Pai. Toma-nos, Senhor, em adoração, Pai. Este é o nosso voto.
Nós somos teus. E ao sermos teus, consagramos a nossa vida a ti, Senhor. Vem, Senhor, e consagra agora, Senhor. Consagra agora, Senhor, cada um de nós, Pai. Leva-nos, Senhor, aos limiares, Senhor, da Tua presença, Senhor. Deus, e que a Tua palavra, Senhor, vai ser ministrada agora, Senhor. Ó Deus, seja ministrada em poder e em autoridade. Ó Deus, para que venha de encontro aos nossos corações, Senhor. Porque esta manhã é o dia que Tu fizeste. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Amém. Podeis ficar sentados, por favor. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que está calor aqui. Sei que não consegue chegar a ventoinha, pois não? Não. Eu vou fazer aqui, por quem está lá em casa, isto é uma manobra técnica, porque os senhores que montaram a ventilação montaram só até ali. Faltou este bocadinho, mas temos que lá. Isto nós somos assim muito versáteis, o pregador é técnico também. Vamos ver se trabalha aqui. Bom, vocês estão a ver, estou quase o homem da luta. Glória ao Teu nome, Pai. Mais uma vez, nós estamos aqui. Chega aí, o ventoinha, chega. Já se sentem mais confortáveis. Sim, peço desculpa. Peço desculpa, pastora. Chega. Muito obrigado. Bem, nesta manhã eu quero partilhar algo do coração de Deus. E porquê do coração de Deus? Porque é algo que tem vindo ao meu coração neste último mês e meio que estou em Vlissingen. Can you... Yeah? Okay. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Está quase. Como vocês sabem, eu tenho estado, eu e a pastora Paula, temos estado aqui na terra, na Holanda, Vlissingen, uma terra que eu creio que é uma terra que tem muito para falar, tem muito para dizer, porque é uma terra muito histórica. É uma terra onde nós vemos por todo o contexto histórico, por todo o contexto, inclusivamente geográfico, que muitos povos quiseram conquistar esta região. E nós vemos pela história. E é interessante que ao longo deste mês e meio que temos estado aqui, eu tenho buscado a direção de Deus, porque que o Senhor tem nos levado a vários lugares que são lugares-chave e porque que nós estamos em Vlissingen, nesta região. Em primeiro lugar, porque é uma das regiões mais ricas da Holanda, portanto, era aqui que nós tínhamos que estar. Vocês deviam de rir agora e dizer amém. 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 É um lugar de provisão, é um lugar onde tem muito para dar. Por essa razão é que este lugar era um lugar onde os povos queriam conquistar, queriam entrar para. Porque é uma terra muito rica. É uma terra que nós vemos que todo e qualquer metro quadrado está semeado e está plantado. Mas o Senhor tem falado muito, e acerca de cada um de vocês também, e a razão pelo qual têm estado e estão neste lugar. Mas eu quero começar pela palavra de Deus. Amém? Quero começar uma leitura para poder... Efésios, Lídia, se quiseres abrir em holandês ou em inglês. Vamos abrir em Efésios e nós vamos ler... vamos fazer aqui uma viagem pela carta de Paulo à igreja de Éfeso. Porquê que é a igreja de Éfeso? Porquê que o Paulo escreveu esta carta? Porque Paulo precisava de edificar neste lugar Éfeso a igreja como o corpo de Cristo, com poder, com revelação e com direção alinhada para quê? Para que num lugar onde havia muitas doutrinas
ok? Essas filosofias pudessem ser dissipadas pela palavra de Deus. Então a palavra nesta manhã, o tema, qual é o meu destino? Nós temos vindo a falar, e agora o que faremos? Semana passada falámos acerca de celebrar o fruto da promessa. Hoje vamos falar e vamos entrar aqui numa dinâmica para entendermos qual é que é o meu destino. Qual é que é o teu destino? Porque é uma questão que nós muitas vezes perguntamos a nós mesmos e ao Senhor e uns aos outros. Mas afinal, qual é que é o meu propósito? E muitos andam uma vida inteira à procura do propósito. E nós hoje vamos falar um bocadinho sobre isto para perceber que o nosso propósito está estabelecido no nosso coração. Efésios, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos, ou de bênção espiritual, nas regiões celestes em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele em quê? Em amor. Ele nos predestinou para Ele próprio, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o quê? O mistério da sua vontade. Segundo, mais uma vez, o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O Senhor tem preparado tanto no céu como na terra. Por isso é que a palavra nos ensina: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O Senhor quer que a nossa vida como crentes, como filhos de Deus, seja na terra um espelho daquilo que é no céu, em todas as áreas. Versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos, o quê? Herança. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o quê? O conselho da sua vontade. Todas as coisas que Ele faz é segundo a sua vontade. Não é segundo a nossa vontade. Por isso é que a palavra mostra-nos em Provérbios que nós podemos criar o plano, nós podemos preparar o projeto, mas a última palavra é sempre do Senhor. Segundo a sua vontade. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria. No pleno de quem? Dele. Então, Deus o que é que quer fazer connosco? O que é que Ele nos quer dar? O que é que Ele nos quer conceder? Um espírito de sabedoria,
um espírito de revelação no pleno conhecimento. Não é só hoje, não foi só ontem, mas tem que ser todos os dias e em tudo. No pleno conhecimento. Ninguém tem revelação se não tiver um pleno conhecimento de Deus. Amém? Continuando no versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, ou para saber, qual é o quê? A esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança, aonde e com quem? Quem é que são os santos? Então nós temos que perceber que quando temos o Espírito de sabedoria, quando temos o Espírito de revelação, quando nos movemos no conhecimento de Deus, os nossos olhos são iluminados, o nosso coração é aberto, para quê? Para que tenhamos esperança do seu chamamento ou do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O propósito de Deus é uma grandeza, o propósito de Deus é uma riqueza, o propósito de Deus é um mover glorioso dele nas nossas vidas, porque somos santos. Amém? Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Quando nós convergimos tudo isto, nós temos aqui a certeza, a confiança que a grandeza do seu poder, ela está exercida em nós para a eficácia do cumprimento do propósito pelo qual Ele nos chamou. Amém? Capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça, Lídia traduz isto, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu vou repetir. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra de Deus mostra-nos que nós, para sermos filhos de Deus, nós temos que pegar naquilo que a palavra diz, confessar os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não vem pelas obras que nós fazemos, mas vem pela fé que nós temos em Cristo Jesus, ao entregar a nossa vida a Ele, para que Ele possa reinar em nós. Efésios capítulo 3, versículo 10. Hoje vamos ler aqui um bocadinho, está bem? Não é muito normal, mas hoje vamos ler. Capítulo 3, versículo 10. Para que pela Igreja, vocês estão aqui a perceber, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Versículo 8. Versículo 10, do capítulo 3. Para que pela Igreja, nós somos o quê? A Igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, aonde? Irmã Gabriela, é o seu lugar. Pitbull do Senhor. Para que a sabedoria de Deus que nós carregamos, o poder de Deus que nós carregamos, seja conhecido quando? Agora, em todo o tempo. Aonde? Nos principados e nas potestades nos lugares celestiais. É aquilo que nós falámos na sexta-feira. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé. Capítulo
versículo 7. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, e tomem atenção agora, àquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, quando ele quem? Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, ou seja, tudo aquilo que estava sobre nós, a maldição, a prisão, todas aquelas ligações que estavam ligadas com o mal, diz a palavra que ele levou sobre si o cativeiro, cativo. Ele prendeu, ele amarrou, ele aprisionou aquilo que pesava sobre a nossa vida. E ele levou para o céu. Para quê? Para nos libertar. A palavra diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E continua para terminar o versículo. E concedeu o quê? Gabriel. Concedeu o quê? Dons. A quem? Ao Pedro? À Paula? Concedeu a todos os homens. Todos nós temos a capacidade. Todos nós somos um depósito do dom de Deus. Qual é que é o dom que tu tens? Amém? Até aqui a palavra. Eu estou aqui há um mês e eu pedi um sustento bíblico. Uma palavra bíblica. Vocês sabem que eu não conto nem falo nada se não tiver um sustento bíblico para aquilo que está a passar e para aquilo que eu falo. É interessante que nós analisamos, e eu analisei e tenho analisado isso, Vlissingen é uma zona portuária. Vlissingen é uma zona de férias, é uma zona balnear também. Vlissingen é um lugar que tem um porto e que recebe embarcações, recebe cargas de vários lugares e envia cargas para vários lugares. E é interessante que os barcos eles saem para um mar imenso, um oceano que nós olhamos e não tem fim. Nós chegamos ali à praia, não é? Olhamos e não tem fim o oceano. Nós não conseguimos perceber o que é que está do outro lado. Mas é interessante que cada barco ele tem um leme. E cada barco ele sai com um destino. E quando eu estava e eu encontrei, eu escolhi um lugar específico aqui em Vlissingen, onde eu estabeleci como o meu altar. Um altar de adoração, um altar de busca, um altar de guerra espiritual. Um altar em que, quando eu estou lá, tem que se mover Deus ali. É a minha montanha, é a minha sarça ardente, é o meu lugar. E eu ali naquele espaço, naquele lugar, tem um banco também, tem um monumento todo em ferro. E eu estou ali naquele lugar e muitas vezes estou encostado ao monumento, outras vezes estou à volta. Depende. Depois tem um banco, quando estou cansado eu sento. Mas é interessante que quando eu estou ali sentado, eu abro os meus olhos e fico a olhar para a imensidão do mar. E começo a perceber que não há fórmula de nós entrarmos no mar e conseguirmos controlar pela nossa capacidade a direção. É impossível. Porquê? Porque quando nós temos a referência da terra, nós conseguimos. Quando deixamos de ter, não conseguimos. Cada barco que eu vejo ali, é interessante que tem um leme que o direciona e o que leva a um destino. Mas é interessante perceber que cada barco que sai, ele sai com uma carga específica. E quando eu estou ali, eu pergunto a mim mesmo, e esta pergunta eu quero deixar já convosco. Qual é a carga que eu estou a carregar para levar para o meu destino? Porque o Senhor, conforme nós lemos a palavra, Ele cria-nos, Ele capacita-nos, Ele distribui dons e o dom é a carga que nós estamos a carregar para levar a um destino específico que o Senhor já preparou. E eu, ao escolher este lugar, foi um lugar onde eu pudesse estar completamente à vontade para receber
cargas para receber aquilo que o Senhor quer e tem planeado. Mas é interessante que, ao analisar o mar e analisar tudo, a forma como os barcos passam e como tudo passa, no mar existem coisas como balizas, como boias. Para quê? Essas boias é para demarcar o caminho, demarcar a rota que vai levar a embarcação a um destino. E quando eu me apercebo disto, quando eu olho para isto, eu olho para cada barco, olho para cada embarcação, e cada barco que sai, ele leva uma carga diferente. Cada barco que sai, ele tem um leme. Mas é interessante que cada barco que sai é comandado por um capitão. E a pergunta, mais uma vez, se coloca: qual é que é o leme da minha vida? Qual é que é o leme que está a direcionar a minha vida? Qual é que é a carga que o meu barco carrega? Quais são os dons, quais são os talentos, quais são as capacidades, quais são as competências que eu levo? Qual é que é o propósito do meu barco? O meu barco, a minha vida. Qual é que é o destino da minha vida? Porque há um propósito e há um destino. E o propósito é para se cumprir no percurso, na rota, até nós chegarmos ao destino. Amém? Qual é o leme que está a nortear a tua vida? Qual é o leme? Quem é que é o capitão? E é interessante que vocês podem já estar a pensar: o capitão é o Senhor. Não, o capitão não é o Senhor. O capitão não é Deus. O capitão somos nós. Somos nós que direcionamos o leme para levar o barco ao destino. Somos nós que direcionamos a nossa vida para levar a nossa vida, o nosso corpo ao nosso destino. Somos nós. Agora, a questão está aqui. És tu que estás a direcionar o leme para levar a tua vida ao destino, ou estás a permitir que seja alguém, ou uma estrutura, ou um sistema que está a levar e a direcionar o leme para o outro destino? A questão está aqui, muito simples. Quem é que está a direcionar o leme da tua vida? É o sistema? É as condições? É o ambiente? Eu tenho uma máxima comigo mesmo. Não é o ambiente que define o meu propósito. Não é as condições do ambiente que definem o meu propósito. Eu tenho um destino. Tenho um propósito planeado para entregar aquele destino. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que perceber quem é que eu quero. Não pode ser o ambiente que eu estou envolvido ou onde eu estou naquele momento. Porque quando eu permito que o ambiente defina o meu propósito, então eu já estou a sair da rota. Porque muitas vezes, mas muitas vezes, quase sempre, 99% das vezes, o ambiente não é propício ao nosso propósito e ao nosso destino. Porque sempre se levantam confusões. Sempre se levantam problemas. E quando nós ficamos agarrados às condições do ambiente, não vamos a lado nenhum. O barco, a embarcação, quando sai para o mar, se ele fica pressionado pelas condições do mar, de haver tempestade, de haver trovões, de haver muitas ondas grandes, ele não vai chegar ao destino e vai voltar para trás. E vai parar ali. É por essa razão é que o capitão é aquele que tem a coragem, Gabriela, de agarrar o leme e de levar o barco ao seu destino. Não importa as circunstâncias, quando tu tens ousadia, tu direcionas o leme na direção certa. É o capitão. É aquele que tem a coragem de, independentemente das circunstâncias do ambiente, do momento, pega no leme e diz assim: estas circunstâncias não me vão abater.
Este ambiente que pode estar a ser um ambiente hostil, não é o ambiente que me vai fazer parar. Porque eu tenho um propósito. Eu tenho um destino. Eu tenho um lema. E eu sou o capitão. Quem é que é o capitão da tua vida? A responsabilidade de entregar a carga é tua. A responsabilidade de entregar a minha carga sou eu. É minha, não é vossa. A minha mulher que dorme comigo, que vive comigo, que está comigo, ela não tem a responsabilidade de entregar a minha carga. Nem eu tenho a responsabilidade de entregar a carga dela. Eu tenho a responsabilidade de entregar a minha carga. Não é a carga de mais ninguém. Amém? Nós temos aqui alguém hoje que nos está a visitar que é oficial numa embarcação. Numa embarcação de carga. E quando ele sai do porto com a sua embarcação, com a carga, ele tem um destino. Não é a responsabilidade do colega dele, que é capitão de outra embarcação, de levar a carga dele. A carga que está no barco dele é ele que tem a responsabilidade de a entregar no destino. Não é o outro. O outro tem a responsabilidade de entregar a carga dele. Ele, se não entregar a carga dele no destino para onde ele vai, ele é sancionado. Mas foi para ajudar o barco do meu amigo. Não tem que ajudar o barco do amigo. O amigo é que tem que ter a capacidade de levar o barco dele. Porque cada um tem a responsabilidade de entregar a sua carga. Amém? Glória ao teu nome. Mas é interessante que as boias e os marcos, as balizas, são as nossas referências. Mas eu estou à espera que o Senhor fale uma palavra profética, que escreva, como uma pessoa que eu conheço, a letras de fogo de fogo ou de ouro? De ouro. De ouro no céu, que o Pedro é o homem da minha vida. Eu olhava para o céu todos os dias, não via lá nada disso escrito. Eras tu que tinhas que ver. Pronto. E viste? Mulher de visão. Eu não tive essa visão. Isto para provar o quê? Para provar que cada capitão que entra no mar com o seu barco tem uma visão completamente diferente da forma como vê o oceano. Amém? Eu não vi. Ela diz que viu. Se calhar foi num dia que eu não estive com ela. Porquê? Porque o destino era dele. Vocês estão a perceber? A carga que nós temos, a responsabilidade. Quando nós falamos em boias, em barcos, em balizas no mar, nós estamos a falar das referências que o Senhor nos dá para chegarmos em segurança ao nosso destino. Quais são as tuas referências? Aonde é que tu estás a buscar as tuas referências? É à palavra? É à busca constante do Senhor? É à revelação de Deus? Estas são as nossas balizas, são os nossos marcos, é aquilo que nos leva a um lugar em segurança. Toda a carga que deves carregar tem que ser a tua carga. Aquela que é preparada e separada para as condições do teu barco. Muitas vezes nós queremos carregar outras cargas, de outras pessoas. Não é a nossa carga, é a carga das outras pessoas. Porque quando nós carregamos uma carga que não está preparada para o nosso barco, para a nossa vida, isso traz-nos desequilíbrio, descompensa-nos. Porquê? Porque é uma carga que não foi preparada para mim. Eu não posso carregar a vossa carga. O mais que eu posso fazer, que é aquilo que eu faço, é dizer como é que vocês devem de arrumar a vossa carga dentro do barco. Porque quando nós vemos no porto o barco a ser carregado pelos contentores, nós não vemos o contentor um entrar assim, outro entrar assim, outro entrar assim. Não é? É tudo alinhado. Para equilibrar o barco, para no tempo da tempestade, ele não se virar, ele não se partir ao meio
e ele chegar em segurança. Não podemos pensar que a carga uns dos outros. Nós temos que a carregar. A palavra de Deus diz, porque alguns podem estar a pensar nisso, mas a palavra diz: levai as cargas uns dos outros. Em quê? Em oração. Levar a carga é em oração. Não é eu carregar a carga na minha vida. E vocês já me conhecem e sabem que eu tenho muito cuidado com isso. Eu guardo muito o meu coração. Eu protejo muito o meu coração. Porquê? Porque quando nós carregamos cargas que não são nossas, nós carregamos desilusão, nós carregamos falsas expectativas, nós carregamos frustração, nós carregamos tanta coisa que nos levam depois a depressão, a estados de ansiedade. Porquê? Porque estamos a carregar uma carga que não é nossa. Qual é a carga que tu estás a carregar? É a tua carga ou é a carga de mais alguém? Se a carga que carregas não é para o teu destino, não estás a cumprir o teu propósito. Quando nós carregamos cargas que não são para o nosso destino, nós não estamos a cumprir o propósito. Porquê? Porque quando tens cargas e quando tu carregas ao longo da tua vida coisas que não são para ti, fazem-te atrasar e muitas vezes fazem parar a tua vida. Porquê? Porque não é a tua carga. Quando nós carregamos cargas que não são as nossas cargas, isso consome-nos energia, gasta-nos energia, leva-nos muitas vezes a lugares que perguntamos: espera aí, mas eu estou aqui a fazer o quê? Isto não é para mim. Porque tu estás a carregar uma carga que não é a tua carga. Consumiu-te a tua energia, consumiu-te as tuas forças mentais, muitas vezes psíquicas, muitas vezes físicas. Porquê? Porque tu tens um peso maior que aquele que tu podes suportar. Toda a carga que o Senhor prepara para tu levares é a carga dimensionada para a tua capacidade de poderes carregar. Quando se está a carregar um barco com contentores, a carga, os contentores que leva aquele barco, é especificamente a capacidade que o barco tem para viajar no seu destino em segurança e chegar ao destino. E nós temos que perceber isto, irmãos. Não podemos nem devemos andar a carregar a carga uns dos outros. O Senhor tem preparado uma carga específica para a tua vida, para cada um de nós. O Senhor tem uma carga para mim. Por isso é que às vezes há pessoas que dizem que tu parece que não estás nem aí. Não, muitas vezes é verdade. Para que se todos ouçam, não estou nem aí. É verdade. Porquê que eu não estou nem aí? Porque quando eu começo a importar-me com algumas coisas, automaticamente eu tenho que me envolver com elas. Quando eu começo a envolver com elas, automaticamente eu começo a carregar coisas que não me dizem respeito. Então eu tenho que ter a consciência de que eu não vou carregar aquela carga porque não estou nem aí. Mas estou atento para ajudar a alinhar a carga nessa pessoa. Porque quando eu estou subcarregado, quando eu estou cansado, quando eu estou desanimado, eu não tenho a capacidade de poder levar o meu barco para algum lugar. E se eu não tenho a capacidade de levar o meu barco para algum lugar, também deixo de ter capacidade para ter o conhecimento que a palavra de Deus fala, a revelação que a palavra de Deus fala, para ajudar, seja quem for, a alinhar a sua carga. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Pai. Uma das coisas que o Senhor falou comigo esta semana, quando eu estava a questioná-lo, eu tenho aqui uma parceria com o Gabriel, com a nossa querida irmã Gabriela. Temos uma parceria aos dois. O Senhor, quando nós chegamos lá ao altar, o Senhor diz assim: pronto, lá vem estes dois outra vez com tantas perguntas e tanta questão. Mas é mesmo assim, alguém tem que
animar o altar do Senhor, não é? E então nós vamos lá para criar a festa das perguntas, não é? E acho que nós, muitas vezes, acho que o Senhor já tem lá um pote com muitas perguntas. E Ele, quando nós chegamos, Ele... Está aqui o pote, vai lá, tira lá, começa já a tirar com as perguntas. Porque Ele conhece o nosso coração. E uma das perguntas que eu fiz ao Senhor foi: Pai, e eu? Qual é o meu barco? Eu sei qual é o meu barco, sei qual é o meu propósito, mas ainda não entendi porque é que o paro em tantos lugares. E o Senhor trouxe-me isto. Não importa se és um barco que faz escalas em vários portos. O que importa é se a carga que tu carregas é tua ou não. Não importa se tu és um barco que paras em muitos portos para descarregar carga. O importante é saber se a carga que tu levas é a tua carga. O que é que me interessa? Eu parar neste porto de Lisingen e trazer uma carga que não é minha. Uma carga de revolta de outros lugares, uma carga de frustração de outras pessoas noutros lugares, uma carga de maldade, uma carga de inconsciência, uma carga de sei lá do quê. O que é que me interessa? Eu sair de um relacionamento doente, dorido, magoado e entrar noutro relacionamento sem estar curado. Saio de um porto doente e entro noutro porto doente e não permiti que o trajeto de um porto para o outro curasse a minha vida. Isto é exemplo para vários fatores que todos nós conhecemos, porque todos nós que estamos aqui somos adultos. E é interessante, ainda ontem eu estava a fazer uma revisão, porque aquilo que o Senhor me ia falando eu gravei. Eu gosto muito de gravar para depois eu meditar naquilo que o Senhor fala. E uma das coisas que o Senhor me falou foi isto. Quando temos que fazer escalas em vários portos, Silvia, é porque transportamos um tipo de carga que transforma muitos, que leva abundância a muitos e que leva recursos a muitos. É por isso é que o Senhor nos leva muitas vezes a vários portos. Sermos um barco de escala e não sermos um barco com um trajeto direto. E muitas vezes nós questionamos, e eu questionei: Pai, porquê que é aqui um tempo, é ali um tempo e depois é noutro tempo, noutro lugar? E foi isto que o Senhor me falou. Pedro, o que importa aqui é a carga que tu transportas. É uma carga que transforma, é uma carga que leva abundância e é uma carga que leva recursos para muita gente. E é interessante que quando o Senhor falou isto ao meu coração, eu tive que pensar em vocês, como é lógico. Pensar neste trabalho que nós temos aqui. O que importa é a carga que tu carregas. O barco que tu conduzes e que chega ao seu destino. Se tem muitos lugares para parar, se tem muitos portos para parar, é porque nós temos muita capacidade, é porque nós temos muitos recursos, é porque nós temos muitas coisas para transformar a vida de pessoas em cada lugar. E porquê? Glória ao teu nome. Temos que entender que quando paramos em vários portos, não é só para descarregar. Aleluia. Mas sim também para recebermos mantimentos. Que mantimentos é que são estes? Muitas vezes nós paramos para receber. São aqueles mantimentos que nos vão dar força para continuar a viagem em direção ao próximo porto, ao próximo destino. Um barco quando para, ou um avião quando para, ou quando faz uma escala, é para descarregar, mas é também para carregar mantimentos, ser abastecido com combustível. Para quê? Para ter a força, para ter a energia, para ter a capacidade de levar mais carga para o próximo porto e para o próximo destino. Mas muitas vezes, nós temos que perceber que chegamos a um porto em que não deixamos nada. A única coisa que nós fazemos é descansar e receber.
acabamos sempre por dar. Porquê? Porque a presença, aquilo que carregamos, é Cristo em nós. Então nós percebemos que, quando chegamos a um lugar, é para deixarmos carga. É. Mas é para descansar e para receber também. E posso-vos dizer uma coisa. Este tempo para mim, eu falo pessoalmente por mim, a minha mulher fala por ela, porque cada um tem a sua carga, ainda que o destino seja o mesmo, a carga que carregamos é diferente. Porque cada um carrega a sua carga. E este tempo para mim, em que eu parei neste porto chamado Vlissingen, neste país chamado Holanda, não foi só para entregar uma carga. Não foi só para isso. Não foi só para entregar uma carga de conhecimento, de sabedoria, de revelação, de poder, de autoridade, de ativação de dons, de trazer conhecimento da palavra. Não foi só para isso. Este tempo que eu tenho estado neste porto tem sido também para receber. Tem sido para receber. E eu vou-vos dizer, vocês sabem o que é que eu recebi? O que é que eu tenho recebido? O tempo que eu estou aqui. Temperança. Paciência. Revelação. Discernimento. Autocontrole. Autodisciplina. É o que eu tenho estado a receber aqui. Amor de cada um de vocês tem enchido o meu coração, vocês nem imaginam quanto. Eu não tenho capacidade para mostrar ou demonstrar o amor que eu tenho recebido de vocês. A alegria que o meu coração tem em olhar para cada um de vocês e ainda olhar para cada um de vocês, ver a vossa transformação, a vossa alegria. Eu agora estou a falar como se fosse o apóstolo Paulo a falar com vocês. Eu que vim aqui com a autoridade de Deus, alegro em ver a vossa transformação, a vossa alegria, o vosso cuidado. Para quê? Para a próxima viagem que eu tenho a fazer. E para a próxima temporada que está preparada para a minha vida. Honestamente, eu não sei qual é que é o trajeto. Mas há uma coisa que eu sei. E aqui, eu tenho-me preparado para algo que me vai levar ao próximo destino. E vocês são parte disso. Tudo aquilo que eu carreguei na minha vida aqui é precisamente algo que me vai levar as alegrias, o relacionamento, aquilo que eu vi vocês crescer, as dificuldades. Isto para mim leva-me bagagem suficiente para eu poder chegar a outro lugar e poder levar esta experiência e este testemunho. É como eu digo, eu não sei qual é que é o trajeto agora. Como vocês sabem, quinta-feira nós vamos embora. Eu não sei para onde é que o Senhor nos vai levar agora. Mas há uma coisa eu sei. Que o tempo que eu estive aqui, eu preparei para a próxima temporada e para a próxima época. E há uma coisa que eu sei, muito bem. Que até aqui me ajudou o Senhor. E sempre me ajudará. E há uma coisa que eu aprendi com vocês. É que cada barco não é uma cópia. É um projeto diferente. Cada um de vocês não é uma cópia. Cada um de vocês é um projeto diferente. Gostava que tu traduzisse isto, Paulo, por favor. Cada barco não é uma cópia. É um projeto diferente. Cada um de vocês não é cópia uns dos outros. Vocês não são a minha cópia. Vocês são um projeto diferente. Ainda que possam ir para o mesmo destino. Mas a carga é diferente. A carga que cada um de vocês carrega é diferente. Os dons que cada um de vocês carrega é diferente. Os sonhos
convicções que cada um de vocês carrega é diferente. A maturidade é diferente. A capacidade é diferente. A ousadia é diferente. O poder, ainda que seja o mesmo de Deus, mas é exposto de forma diferente. Cada vida é um projeto diferente, criado por Deus para um destino. Podemos viajar a velocidades diferentes. Uns conseguem orar mais, outros conseguem orar menos. Uns conseguem estar diante do púlpito e diante das pessoas e falar. Outros não conseguem. Uns conseguem preparar a ceia com todo o amor e carinho que nos alegra. Eu não tenho muito jeito para isso. Pode demorar mais ou menos tempo a chegar. Mas o importante é que cada um de vocês tem a vossa carga. E tem o vosso propósito e o vosso destino. Temos uma visão diferente do que é o mar. Cada um de vocês, se olhar para o mar, vê coisas completamente diferentes. Não havendo mais nada, eu olho e digo assim, não há ponto de referência. Mas a Gabriela vai olhar e vai dizer assim, olha, estás a ver ali aquela coisinha? A Donzila vai dizer assim, olha ali aquela coisinha. E começamos todos juntos a perceber que existe um oceano de oportunidades. Existe uma rota de oportunidades para cada um de nós, com as nossas competências, com as nossas cargas, com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria, com a nossa revelação, com o nosso poder. Todos juntos chegarmos ao destino. Mas até lá, transformarmos muitas pessoas. Amém? O que importa é chegar com a nossa carga ao destino e cumprir o propósito pelo qual fomos criados. Amém? E quero terminar com um pensamento. Que foi aquilo que veio ao meu coração. Para deixar para vocês. O meu propósito nestes dias, aqui neste lugar, tem sido encorajar os vossos sonhos. E vocês sabem disso. Tem sido justificar os vossos fracassos. E vocês sabem disso. Cuidar, proteger. Ninguém tem que saber dos nossos fracassos. Ninguém tem que saber dos vossos fracassos. Nós temos que aprender a defender-nos uns aos outros. Eu não tenho que expor os vossos fracassos. Eu tenho que defender, eu tenho que justificar os vossos fracassos. Ah, mas ela é assim. E o que é que tu tens a ver com isso? Nem te admito sequer que tu fales assim da minha amiga ou do meu amigo. Não te admito. Porque tu vês de acordo com aquilo que tu vês. Não é de acordo com aquilo que ela é ou ele é. Tem sido esse o meu propósito aqui também. O meu propósito tem sido acalmar os vossos medos. As vossas ansiedades. As vossas angústias. Amém? Tem sido confirmar o vosso chamado. E agora, para terminar este pensamento, e neste lugar, o meu propósito tem sido de atirar pedras aos vossos inimigos. Ai daquele que se levantar contra vocês. Ai daquele que se levantar contra vocês. Estando eu cá ou eu não estando cá. Eu pego nas pedras e atiro-vos a eles todos. Porque não permito nem admito alguém que se levante com qualquer palavra contra vocês ou contra a vossa vida. Não admito a ninguém. Nem de uns para com os outros aqui dentro. No nosso relacionamento. Na nossa comunidade. Na nossa amizade. Na nossa família. Não posso admitir isso. Amém? Porque a palavra de Deus diz: porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores naquele que nos fortalece. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Até aqui a palavra que o Senhor tocou no meu coração para deixar nesta manhã a vocês. Espero, diante de Deus,
que agora que nós vamos sair, que cada um de vocês possa ter o conhecimento, a revelação, a determinação de continuarem alinhados, unidos, com o mesmo propósito. Porque, mais uma vez eu digo, cada um carrega a sua carga. Mas o destino é o mesmo. Transformar vidas de pessoas. Transformar a vida de cada um de nós. Nós estamos aqui em família. Mas eu sei que cada um de vocês foi transformado pela minha experiência, pela minha vida. Como eu fui transformado em algumas áreas com a vossa experiência e com a vossa vida. Amém? Pai, nesta manhã, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, foi ministrada. Ó Deus, aquilo, Pai, pelo qual Tu tocaste o coração do Teu servo, do Teu profeta, ó Deus, foi ministrado, foi lançado, Senhor, ainda que houvesse, Pai, outras coisas, Senhor. Pai, mas esta é a Tua palavra, Deus. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nesta manhã, Pai, eu quero colocar no Teu altar, cada um daqueles que está neste lugar, cada um daqueles que nos está a ver também, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que Tu, quando nos chamaste, Tu nos transformaste no Teu altar. Ó Deus, nós somos o Teu templo, o templo do Teu Espírito Santo. Ó Deus, e ao ser o templo do Espírito Santo, ó Pai, que a nossa vida seja uma vida de cuidado, uma vida de proteção. Pai, a Tua palavra diz que tudo o que entra no Teu templo, que seja profano, vai contaminar. Pai, e nós sendo o Teu templo, nós temos que perceber que tudo aquilo que entre no nosso templo, que seja profano, ele vai contaminar. Pai, guarda-nos, protege, Senhor, a minha vida. Protege, ó Deus, o Teu templo, que sou eu, Senhor. Protege, Pai. Não permitas, Senhor, que nada profano entre na minha vida, Senhor. Porque eu não quero que o meu templo seja contaminado por qualquer coisa ilícita, qualquer coisa profana, em nome de Jesus. Pai, purifica-nos nesta manhã, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, seja uma palavra reveladora, Senhor. Seja uma palavra de revelação para cada um de nós, Senhor. Deus, que esta manhã, Senhor, nós possamos agarrar esta palavra, Senhor. Entender, Pai, que nós somos o capitão do nosso barco. Que nós temos o leme na mão, que direciona o barco para um destino. Agora, o importante aqui, Senhor, é que Tu nos reveles qual é que é a direção, a rota. Não nos queremos desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Queremos seguir, ó Deus, a Tua direção. Pai, coloca boias, Senhor. Coloca boias na nossa rota, Senhor, para nós podermos ser direcionados, Senhor, para as rotas, Senhor, que nos vai levar ao nosso destino, para cumprirmos o nosso propósito, Pai. Deus, se somos homens e mulheres com a capacidade, com a carga dada por Ti, Senhor, para pararmos em vários portos, para deixarmos mantimento, para deixarmos revelação, sabedoria, discernimento. Deus, capacita-nos, Senhor. Dá-nos, Senhor, mantimentos. Dá-nos, Senhor, recursos, Senhor, em cada porto que paramos, Pai, para sermos fortalecidos para a próxima rota, para o próximo tempo, para a próxima temporada, para o próximo porto. Em nome de Jesus, Senhor. Capacita-nos, Pai. E nesta manhã, como Teu filho, como Teu profeta, líder neste lugar, Pai, eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre cada um que está aqui, sobre cada um que nos está a seguir e que pertence a este ministério, Life Ministry. Vem, Senhor, eu decreto a Tua bênção, Pai. Que o Teu amor, ó Deus, possa vir e baixar, ó Deus, sobre cada um neste lugar, Pai. Deus, que o Teu amor, ó Deus, possa vir sobre cada um, Senhor, e entrar, Senhor, entroniza-te, Senhor, em amor, em cada um que está neste lugar, Senhor. Mas que cada um tenha a ousadia, Senhor, de chegar diante de Ti e questionar-te: Pai,
qual é que é a minha carga? Pai, qual é que é o meu destino? Pai, qual é que é a rota que eu tenho que seguir para cumprir o propósito pelo qual Tu me chamaste? O propósito pelo qual eu nasci nesta terra. Porque eu sei que grandes coisas Tu tens para fazer, Senhor, através de cada um de nós. Deus, e conforme foi lido na Tua palavra, Tu estás a abreviar o tempo para que se cumpra em nós e através de nós a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Consagramos-nos a Ti. Eu consagro-me a Ti nesta manhã, Senhor. E deixei esta palavra para a Tua igreja, Pai. Para os Teus filhos, Senhor. Ó Deus, para que cada um possa perceber. Cada um possa perceber rotas, destinos, propósitos, cargas, barco, capitão, leve. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai. É para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Como não estava nada programado para a oferta, não é? Nós vamos terminar com a oferta. Não sei se alguém tem alguma coisa que queira partilhar connosco. Algum de vocês tem alguma coisa? Quem está lá em casa, tenha paciência, porque não vai, pode deixar a mensagem, mas se tem alguma mensagem também para nos animar nesta nova época, nesta nova temporada, que nós vamos entrar fora deste Vlissingen, mas também é uma nova época e uma nova temporada. Vocês estão a ser desafiados. Ok? Agora vai ser um tempo de desafio para vocês. Amém? Alguém quer comentar, partilhar alguma coisa connosco? A nossa querida irmã Gabriela, uma mulher que tem muitos portos para atracar, muitos portos para visitar. A nossa irmã Gabriela é aquela mulher que não vai poder estar presa muito tempo num lugar. O Senhor tem mostrado isso, o Senhor tem trazido isso. É por isso é que o Senhor vai lhe trazer uma abastança através de um trabalho específico que lhe vai dar liberdade. Ok? Está nela de parar um porto e deixar que a carga seja colocada em cima do barco, organizada e arrumada, para que ela possa sair com segurança para o próximo destino. Amém. Ok? Vamos levantar a nossa oferta. Ok? É um novo tempo, nova temporada, meu amor. Pega na nossa oferta e traz aqui ao altar do Senhor. Eu vou tirar isto porque eu sei que hoje é um dia de ousadia. Portanto, eu sei que cada um de vocês vai semear em ousadia na casa do Senhor, precisamente para nós podermos continuar o nosso labor, a nossa guerra diante do Senhor. Mas quero que vocês saibam mesmo que eu estou aqui para atirar as pedras aos vossos inimigos. Amém? E aqui a nossa Gabriela sabe disso, não é? Nós vamos terminar o nosso tempo. Vou chamar a Gabriela, sim. Ela está para ali a olhar para mim como quem diz, não me chames, mas eu vou chamá-la. Gabriela, vamos orar pelas ofertas. Amém? E vamos terminar depois, Gabriela, terminas também com a oração. Está bom? Este tempo, este grande tempo. A Gabriela, para quem não sabe, quem está aqui sabe, pode juntar a Gabriela. Quem está lá fora, quem nos está a ver, se não sabe, a Gabriela é a nossa diretora de missões. A Gabriela é aquela mulher que tem recebido da parte do Senhor direção para vários lugares, em missão, e ultimamente o Senhor tem estado a carregar a sua vida, e eu quero pedir a cada um de vocês oração sobre a vida da Gabriela. A Gabriela está a começar a receber uma carga que não é leve. É uma carga que é só para aqueles barcos de alto mar com 400 metros de comprido, que carrega muita coisa. Porquê? Porque a Gabriela tem uma capacidade de ir e levar carga a muitos portos. Então tem que ser um barco grande. E eu não quero me atrever diante de toda a gente dizer mais, porque o que eu vou dizer é ela pessoalmente. Porque ela vai ter que parar
olhar para ela mesmo, olhar para mim e perguntar: você está doido, pastor? Mas ela sabe que eu não estou, eu sou. Porque o Senhor usa as coisas doidas, as loucas, para confundir as sábias. E como ela é louca, portanto também a coisa funciona bem. Ok? Então, nós vamos então orar, Gabriela. Vamos orar. Não se esqueçam de orar pela Gabriela. Ok? Tomem um propósito de 10 dias a orar diariamente pela Gabriela. Ok? Façam um propósito de 10 dias a orar pela Gabriela. Ok? Porquê? Porque a Gabriela vai ter uma transição muito grande na sua vida. Amém? Vamos orar então, Gabriela. Não é só para te animar para a oração. Olha para isto. Vinha aqui então coisa, já está super animada. Ok, vamos então orar pelas ofertas e depois terminas também a oração da nossa reunião. Pai, em nome de Jesus, agradecer por estas Aleluia. ofertas. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, estas ofertas. Pai, multiplicas. Pai, faz uso na tua casa. Pai, mais uso com este dinheiro, Pai, para a tua obra. Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada um que ofertou, Pai. Abençoa cada um que não ofertou, Pai. Mas em nome de Jesus, passamos todas as coisas. Deus, nós sabemos que o dom do ouro e da prata e a tua obra não depende do dinheiro, Pai. Constrange os nossos corações, Pai, com esta consciência em nós, que nós temos a consciência que não depende do dinheiro ou ouro, Pai, mas da nossa sensibilidade, da nossa entrega, da nossa posição contigo, Pai. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos esta reunião, Pai, por esta palavra, Pai, por ter trouxe aos teus filhos, Pai. Planta estas palavras no nosso coração, na nossa mente, Pai, e faz com que isto brote semente de hoje em diante, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado a todos. Obrigado, irmã Gabriela. Porque até aqui nos ajudou o Senhor e sempre nos ajudará. Uma boa semana para cada um de vocês. Quem está a acompanhar também uma semana. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vossa vida e que esta semana seja a semana em que o Senhor revele coisas grandes, poderosas à nossa vida. Princípio da semana, semana grandiosa, e onde seja cada um de vocês o poder, o mistério de Deus revelado para grandes coisas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Temos a nossa reunião terminada.